Boa noite. Vamos dar início à apresentação do trabalho de conclusão de curso do grupo do 4H de Técnico em Eletrotécnica, com orientação do professor Rubens Nero Gomes Xavier, com o tema Estudo para otimização na produção de energia por meio de sistema de arrefecimento de células fotovoltaicas. Os integrantes são Antônio Marcos da Silva, Josevane Cirino da Silva, Nalson Coelho Rodrigues, Nivaldir Lopes dos Santos, Ricardo Batista de Oliveira, Walter Borges da Costa, Walter Luiz Alves e Walter da Silva. Vamos ouvir então a introdução com o Nalson. Boa noite, meu nome é Nalson Rodrigues e vou estar falando um pouco sobre a motivação e justificativa para a escolha do tema para o nosso TCC. A realização deste trabalho tem como motivação e justificativa aprimorar o sistema de produção de energia solar com um sistema de arrefecimento das células fotovoltaicas, proporcionando ganhos em eficiência e buscar um maior aproveitamento da energia gerada e deixar um legado para o aprimoramento de novas tecnologias. Agregar ao aprendizado adquirido ao longo dos 4 semestres uma proposta de eficiência na geração de energia solar. Objetivos. O objetivo geral é demonstrar por meio de estudos e pesquisas o aperfeiçoamento na produção de energia solar, com a introdução do sistema de arrefecimento. Objetivos específicos: diminuir as perdas existentes quando da introdução do sistema de arrefecimento, otimizar a captação de energia e diretamente reduzir os custos na implantação do sistema, demonstrar a potencialidade na geração da energia solar com a instalação do sistema nas placas. Passo agora a palavra para o Walter Luiz Alves, que irá falar um pouco mais referente aos problemas, análise, proposta e história. Boa noite, meu nome é Walter Luiz Alves. Eu vou estar falando aí como foi feito o desenvolvimento do nosso trabalho, de conclusão de curso. Bom, a gente começou através de um problema. Qual seria esse problema? Aquecimento excessivo das células fotovoltaicas, acarretando aí a perda na eficiência de geração de energia. A análise desse problema foi um estudo para desenvolver um sistema que diminuísse a temperatura e aumentasse a eficiência dessas células. A proposta apresentada é um sistema de arrefecimento onde a circulação do líquido refrigerante proporcionasse um resfriamento das células e assim uma otimização na produção de energia. Um pouco sobre a história das células fotovoltaicas, isso começa aí lá em 1839. Um filósofo francês, Alexandre Becquerel, ele descobriu a descoberta do efeito fotovoltaico através da criação da corrente elétrica em um material após a exposição à luz. Já em 1877, William Adam e um de seus alunos, Richard Day, desenvolveram o primeiro dispositivo sólido de fotoprodução de eletricidade. Esse dispositivo tinha uma eficiência de 0,5%. Já em 1883, Charles Fritts desenvolveu uma célula solar com selênio depositado numa pequena camada fina de ouro. A eficiência dobrou, já partia aí para 1%. Em 1954, Calvin Fuller desenvolveu aí uma célula fotovoltaica e atingiu a eficiência de 6% através da dopagem do silício. E nesse mesmo ano, a primeira célula solar foi apresentada na reunião da Academia Nacional de Ciências em Washington. E no ano seguinte já teve a primeira aplicação como fonte de alimentação de uma rede de telefone na Geórgia. Falar um pouco sobre a eficiência da célula fotovoltaica, o que seria essa eficiência? Seria a porcentagem de energia de luz do sol que o painel solar converte em energia elétrica por metro quadrado.
A média da eficiência das células hoje seria aí na casa de 16%. Para produzir a célula com mais de 45% de eficiência, tem um custo relativamente alto devido ao uso de materiais finos e raros. Pesquisadores do Laboratório Nacional de Energia Renovável dos Estados Unidos chegaram a produzir um protótipo capaz de atingir uma eficiência de quase 50%. Mas isso daí é somente um protótipo, tá? Isso daí ainda não está em uso. Eu vou passar agora para o Marcos, que vai estar falando aí sobre a energia fotovoltaica no Brasil. Boa noite a todos, eu sou o Antônio. E a energia solar no Brasil iniciou seu desenvolvimento na década de 50. E em 70, os estudos a respeito da utilização de filmes finos para a conversão de energia solar em eletricidade. Após a década de 80 e 90, iniciaram os estudos laboratoriais e projetos pilotos em universidades e centros de pesquisa. O cenário brasileiro passou a ter mudanças a respeito do desenvolvimento de pesquisa em escala após a criação do Centro Brasileiro de Desenvolvimento de Energia Solar Fotovoltaico, o CBSolar, em 2004. Apesar de ainda o Brasil ter uma grande potencial para o aproveitamento de energia solar, apresentamos uma pequena participação na matriz energética, comparado a países com irradiação solar inferior. Como isso pode acontecer? Falta de investimento, custo alto no investimento do material, a criação do projeto. Tem um site aqui que eu tenho pego ultimamente, feito minha pesquisa, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Isso está atualizado em 24/11/2020, que os benefícios da fonte solar fotovoltaica no Brasil gerou mais de 7,0 gigawatts operacionais, criando também mais de 35,4 bilhões em novos investimentos privados, mais de 210 mil novos empregos gerados, mais de 10,4 bilhões em arrecadações de tributos e mais de 1,5 milhão de toneladas de CO2 evitadas. Com tudo isso ainda, o mercado fotovoltaico no mundo, os países que mais investiram em energia solar fotovoltaica em 2019, o Brasil, comparado com a China desenvolveu 204,7 gigawatts, o Brasil só 7. Porém, estamos em 16º lugar conforme a ABB. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Meu nome é Walter Borges. O meu tópico na apresentação do nosso TCC é falar sobre a utilização da energia solar no sistema fotovoltaico. Para explanar sobre esse assunto, faremos uma analogia entre a biologia e o sistema fotovoltaico. Na biologia temos o reino plantae, que são as plantas. Nas árvores temos as folhas verdes, que absorvem energia solar através da fotossíntese. Já no sistema fotovoltaico, em analogia com as folhas das árvores, temos centenas de células de fotodiodos, que transformam a energia solar captada em eletricidade. Se diz que o Brasil não aproveita o seu potencial para a captação de energia solar. Na nossa opinião, não aproveita, pois o Brasil dispõe de diversas fontes de energia, visto que é um país tropical onde o sol brilha 365 dias e 6 horas por ano. A energia fotovoltaica teve seu grande desenvolvimento a partir do final da Segunda Guerra Mundial, por necessidade de energia no espaço, devido à corrida espacial. Hoje, as células fotovoltaicas estão presentes nas calculadoras que levamos no nosso bolso, nas impressoras que transformam pulsos eletrovoltaicos em informação, nas máscaras de alto escurecimento usada no processo de soldagem, que aproveita o efeito fotovoltaico para se auto-escurecer e aproveita também o clarão emitido no processo de soldagem para recarregar suas próprias baterias. E é isso, senhores. Boa noite a todos. Vou apresentar para vocês a célula fotovoltaica. Como vocês estão vendo no slide, temos duas imagens. Uma da placa individual e a outra ela em agrupamento, conforme ela é instalada. A célula solar, ou célula fotovoltaica, é um dispositivo eletrônico que capta a luz do sol e a transforma diretamente em eletricidade. As células são agrupadas para formar unidades maiores chamadas módulos solares ou placa solar, como é conhecida popularmente. São chamadas de células fotovoltaicas ou fotovoltaic.
na palavra em inglês, porque usam a luz do sol. Foto, palavra grega para luz, para produzir eletricidade, e a palavra voltaica é uma referência ao italiano pioneiro em eletricidade Alessandro Volta, que nasceu em 1745 a 1827. E vou passar a vez para o meu amigo Nivaldir Lopes, que falará um pouco sobre arrefecimento da célula fotovoltaica. Boa noite a todos, eu sou o Nivaldir Lopes dos Santos e vou falar sobre o sistema de arrefecimento de células fotovoltaicas no slide 10 e o slide 11. É o sistema de arrefecimento de células fotovoltaicas por movimento de convecção, que aproveita o princípio físico do movimento, adaptando ao sistema de arrefecimento das células. A água fria desce por gravidade, chegando à parte inferior do sistema e sobe por movimento de convecção, retirando das células fotovoltaicas o calor acumulado, quando a água fria passa por estas. Esse sistema visa aumentar a eficiência das células e prevenir contra a degradação por o excesso de temperatura, pois esse excesso de temperatura tende a reduzir a sua eficiência. O sistema, na verdade, é composto por células fotovoltaicas adaptadas, com uma serpentina metalizada na parte traseira, onde ocorre o deslocamento da água. O resfriamento das células fotovoltaicas é um dos principais temas de pesquisas tecnológicas nesta área. Se uma técnica apropriada for empregada, esses painéis solares se tornarão mais eficientes e viáveis, comercialmente falando. Existe uma grande necessidade para a concepção de métodos de resfriamento que leve ao controle ativo para a manutenção de uma temperatura mais uniforme em células solares de alta concentração. E agora eu passo a palavra para o Ricardo, que vai falar sobre o desenvolvimento no slide 12. Boa noite a todos. Meu nome é Ricardo Batista de Oliveira. Eu vou estar apresentando para vocês o desenvolvimento do projeto, que nada mais é que a fusão de dois sistemas. Um sistema é o sistema fotovoltaico para a geração de energia e o outro sistema é o sistema de geração de água quente por energia solar. A fusão dos dois, conforme foi explicado pelo Nivaldir, é criada uma serpentina fixada em uma chapa metálica e este também é fixado na parte inferior de um painel fotovoltaico. O detalhe é que o material utilizado para fazer essa serpentina, a gente costuma utilizar tubos de cobre. Observamos que para melhorar ainda o rendimento desse sistema, o tubo de cobre pode ser achatado e fixado ao painel metálico, pois assim você vai aumentar a superfície de contato com a chapa e você melhora a troca de calor. Também pode ser utilizado pasta térmica na concepção do projeto, que ajuda a fazer a transferência de calor. Após a montagem do conjunto, painel fotovoltaico e trocador de calor, esses devem ser interligados a um reservatório. O reservatório de água deve ser instalado a um nível superior ao painel fotovoltaico. Por quê? À medida que nós fazemos esse tipo de instalação, a água vai aquecer no painel. Como a água quente tem uma densidade menor que a água fria, a tendência da água quente é migrar para o reservatório de água fria e a água fria retornar para o painel. Dessa forma a gente forma um ciclo no sistema do reservatório e painel, onde a água fria vai estar sempre migrando para o painel e a quente sendo acumulada no reservatório. Aí temos a troca de calor. Neste caso a gente vai observar um ganho no rendimento do painel solar. De contrapartida, também teremos aí uma cogeração de energia, onde vamos ter um acúmulo de água quente que vai ser resultante desse processo. E essa água vai ficar acumulada no reservatório de água. Esta água pode ser utilizada para consumo, onde pode ser utilizada em residências, comércios, clubes, hotéis, etc. Em conclusão, para quantificarmos o aumento da eficiência dos módulos em função do emprego do sistema proposto, vamos nos ater a alguns resultados. Este sistema analisado se refere a uma instalação em uma casa de alvenaria, telhado com 2 águas, sendo uma das faces voltadas para o norte, com 8 módulos fotovoltaicos de 230 watts cada, com capacidade total de 1,84 kW
e ocupando uma área no telhado de 13 metros quadrados. A casa tem ocupação de 4 pessoas e uma caixa d'água com capacidade de 1.000 litros. E como podemos notar na figura 6 da página 24, conforme a pesquisa, os testes feitos mostram que o painel não resfriado chegou a 89 graus, enquanto aquele que tinha o equipamento instalado atingiu apenas os 72 graus. Isso quer dizer que o arrefecimento proporcionou 19% a mais de potencialidade nessa amostra. Mas considerando a média anual, com todas as variáveis climáticas, e considerando a variação da incidência solar, proporcionada pelo ângulo dos raios solares ao longo do ano, temos uma média anual de aproximadamente 10%. Como isso reflete? No modelo acima, representa um aumento de eficiência de 224 kWh por ano, o que representaria um consumo real 1 mês e 6 dias de energia elétrica. Considerando o valor do quilowatt-hora em São Paulo como referência, temos atualmente a taxa de 62 centavos no horário de pico e de 42 centavos nos horários intermediários. Então isso seria equivalente a R$ 139 no horário de pico e R$ 94 fora do horário de pico. Um outro ponto para destacar é que o equipamento ele não apresenta nenhum tipo de gasto energético para o seu funcionamento, porque ele funciona por convecção natural, com o princípio da primeira lei da termodinâmica. O sistema ele é um arranjo termodinâmico. À medida que o calor dos módulos ou das placas é absorvido pela água na tubulação, a convecção natural gera a energia que movimenta o sistema, que é dado com a diferença da densidade da água ocorrida devido à variação da temperatura. Então esse sistema é considerado passivo, porque ele não tem gasto de energia associado à geração para que ele funcione. Ele apenas tem o custo da instalação e da manutenção, caso seja necessário. E existem relativamente poucos estudos no mundo sobre painéis fotovoltaicos arrefecidos. E, para tanto, para trabalhos futuros, é interessante que seja feita uma abordagem prática do sistema, considerando os dados e as condições apresentadas, e se fazendo uma análise para identificar quais pontos poderiam ser melhorados nesse modelo para ter uma melhor eficiência. Se algum colega quiser fazer algum adendo pertinente ao tema ou ao tópico, fique à vontade. E também estamos à disposição da banca para mais informações. Encerro aqui então a apresentação, agradecendo primeiramente a Deus por estarmos vivos, atravessando essa situação atípica de pandemia, que foi bem difícil. Agradecer os esforços de todos os colegas do grupo, a dedicação em conjunto de todos, principalmente nessas últimas semanas. Um agradecimento ao Walter Alves, que se dispôs à dura tarefa de escrever, editar, preparar os slides pacientemente. E também ao professor Rubem, que nos orientou nessa reta final. E a todos os professores, que nesses últimos 4 semestres, desde o início, nos ajudou a crescer, a subir essa escada aí que vai levar a gente a um nível acima, no conhecimento técnico, que certamente vai abrir muitas portas e novas possibilidades na vida de todos. Muito obrigado, boa noite.